Alô, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje o nosso convidado é um cara que vai trazer uma história de empreendimento, uma história pessoal dele, ele vai compartilhar conosco. Mas antes de você prosseguir com a gente, eu já te peço que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo aqui, joga lá no grupo da sua família, nos amigos do futebol, que eu tenho certeza que isso vai agregar bastante na vida de quem ficar com a gente. Hoje eu trouxe o Daniel Zitão. Ele é mentor do Grupo Zitão, ele é um cara que lá na rede social dele tá assim, ó, de garçom a dono de negócios. É um cara que tem um conteúdo muito bacana. Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Prazer estar aqui. Um orgulho estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite. Ó, brigadão, tá? Sua rede social, dá Daniel Zitão. Daniel Zitão Daniel lá no Zitão. Instagram. É isso aí, Daniel Zitão, tá lá. Instagram, TikTok, por tudo. Tem várias. Bastante. Tudo Daniel Zitão. Daniel, vamos falar um pouco da sua história, cara. Essa de garçom a dono de negócios. Eu que acompanho você, tem uma foto que eu achei lá no seu Instagram antiga, parece da 1900 e bolinha sua lá. Eu acho que não foi no começo da sua carreira. Foi. Aquela época lá eu tinha 24 anos, quando a gente saiu do Rio Grande do Sul para ir trabalhar lá em São Paulo, né? E foi lá em 99 que a gente começou, numa churrascaria na estrada, na beira da estrada, e por ironia do destino, toda vez antes disso, que eu passava numa estrada e que eu olhava um posto na beira da estrada, eu dizia para mim, coitado desse povo que trabalha aí, que eles não têm vida, que vida é essa que eles fazem aí? E eu acabei indo trabalhar ali. E foi uma das melhores coisas que aconteceram. Isso em 90 aí? 99. 99. 99 foi o início, né? Foi o primeiro restaurante. Depois ali de Sorocaba a gente mudou para uma outra cidade que chamava Assis, né? E de Assis que acabamos vindo para Campo Grande em 2003. Né? No final de 2013 a gente baixou aqui em Campo Grande e estamos aqui até hoje. Eu achei que eu ia mudar muitas vezes de lugar, porque a gente já estava se acostumando a essa vida, né, na estrada. Óbvio que nada é fácil, né? Tudo foi muito complicado. A gente começou em família, né? Eu, pai e mãe, começamos em família. Meu irmão não estava aqui no país, tinha ido morar fora. Depois ele voltou, já no final desse 2002, por aí ele voltou. Aí ele se juntou a nós de novo e a gente começou o trabalho em família. E é uma das coisas que eu mais recomendo, né? Se você for começar alguma coisa, principalmente empreender, se você tiver a oportunidade mágica de começar com a família, que são as pessoas que você mais confia, comece com eles. Mas não continue com eles, porque senão você vai terminar. É uma história longa, a gente precisa explicar bastante sobre esse assunto, mas o conselho é esse. Se puder, comece com a família, que é o lugar mais seguro que você tem. E aí depois que todo mundo já estiver bem, tranquilo, aí as coisas naturalmente vão se ajustando e você vai se separando. Porque é a natureza, né? Você vai constituir uma nova família, vai fazer uma nova família, você terá essa nova família, você vai ter que andar com ela. Mas foi mais ou menos por aí que a gente começou. Foi mais ou menos rápido o que aconteceu. Você é de... Você não Eu sou gaúcho. Você é gaúcho? Sou gaúcho. De uma cidadezinha lá da Serra Gaúcha. Tá no barulho aí, viu? De uma cidadezinha lá da Serra Gaúcha, chamada Serafina Correia, que tinha 12 mil habitantes naquela época, hoje em dia deve estar com uns 20, não cresceu muito. O pessoal sai muito de lá. Cidade italiana, muito italiana. Sou descendente de italiano também. E viemos pra cá. Dizem que gaúcho é famoso, né, por fazer churrasco, então a gente pegou esse gancho aí e veio ficar famoso pra cá, né? Você gosta de fazer churrasco? Eu gosto, cara. Não tem quem não gosta de fazer churrasco, né? Como é que você veio parar aqui em Campo Grande, cara? Um cara lá de Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Meu caro, essa história é fácil de contar, né? O gaúcho, ele tem um espírito corajoso por natureza,
né? A gente enfrenta um pouco de desbravador, já foi muito mais, né? Desbravador. E a gente tinha muita coragem de enfrentar novos desafios. E quando a gente saiu de lá do Rio Grande para começar um novo negócio em Sorocaba, as oportunidades começavam a surgir e eu naquele momento já, quando eu entrei nesse negócio, aliás, até antes de sair de lá, eu já coloquei na minha cabeça, eu vou ser dono. Já vim com o espírito pronto, já visualizando tudo que poderia acontecer e trabalhei nisso. Eu trabalhava 16 horas por dia, todo dia, 5 meses, 6 meses sem folga. Só pegava folga para voltar para o Rio Grande do Sul porque eu tinha saudade de lá, porque senão eu não pegava direto. E eu vim com esse espírito de virar dono, né? E a gente começou a buscar novos negócios, né? As estradas são como as ruas de uma cidade. Basicamente, para explicar um pouco rápido como funciona isso, né? E os restaurantes e as paradas e tudo mais são alguns restaurantes que você tem na cidade. Então as pessoas passam por ali algumas vezes no ano na estrada e a gente visualizava nunca cidade, sempre mais estrada. Então a gente ia para mais longe ainda para buscar novos negócios. E eu já fui para Bahia, já fui até Cáceres, foi o limite máximo que eu fui. Eu pegava uma estrada e ia seguindo Luiz Eduardo Magalhães, tentando procurar alguma oportunidade, né? E Campo Grande foi um primo meu que era dono de um posto de combustível, aonde um caminhoneiro passou no Zitão, no posto, que estava quebrando já naquela época. Esse posto Zitão deu um cheque troco para esse caminhoneiro, que era uma prática normal naquela época, e ele foi abastecer depois num posto que era do meu primo. E o cheque voltou. Aí meu primo ligou para cobrar. Aí atendeu uma menina e muito proativa e tal, disse: "Não, aqui é muito bom, aqui tá mal administrado, não tá legal, acho que tem uma grande oportunidade de negócio por aqui". Aí a gente pegou o carro e veio, né? Pegou o carro, veio e tal. Demorou 2, 3 dias da negociação. Aí a gente arrendou o posto por um período que ia acabar rápido, mas foi uma aposta. E depois a gente arrendou a churrascaria. Os dois estavam quebrando total. Quando a gente pegou o posto já estava fechado. E a churrascaria estava capengando, cheia de dívidas. Tanto é que por várias vezes credores foram lá cobrar do antigo. E aí eu fui pagando as contas também, porque era um acordo que a gente tinha. E descontava lá do aluguel. E até o atacadão foi com caminhão e tudo para buscar buffet. Tava tudo penhorado, tava complicado o negócio. Mas a gente conseguiu pagar as contas, né? A gente acabou virando especialista nisso, né? Negócio quebrado, negócio ruim, negócio que não virava. Se você parar para pensar, todos os negócios que a gente tem hoje eram um restaurante fechado, né? Chácara Cachoeira era um restaurante que estava caindo, né? Que tava mal, a pessoa estava doentada, estava complicado. Nazaré era um restaurante fechado. No Anel Viário era um lugar que estava há 5 anos já fechado. Então a gente virou especialista nisso, né? Por isso que eu falo da questão do sofrimento, que é tão importante, né? A gente sofreu demais durante um longo período, a gente aprendeu como é que se faz. E o sofrimento ainda continua, não para mais. E nessa trajetória, quem estava com você era vocês, Eu, pai e mãe. pai, mãe, você tem um irmão? Eu tenho um irmão. Mas aí ele não estava aqui. Ele estava fora do Brasil. Ele estava fora do Brasil. Né? Ele ajudava a gente de alguma forma, mas ele estava fora do Brasil. Ele era muito novo, também tinha 20 anos. Quanto Então. tempo demorou mais ou menos entre vocês pegarem o negócio nas condições que estavam e vocês alavancarem para sair do vermelho, né? E Esse negócio em si, ele foi quase imediato, porque a maioria dos negócios não necessariamente é o negócio que anda mal, são os gestores que não andam bem. Se você parar para pensar e perceber, principalmente nesses casos de restaurante que aparecem na televisão, né, quando o cara falando do meu negócio, mas a maioria deles são assim também. Ele chega lá, o restaurante está ruim, está mal, o lugar não está indo bem, e aí ele identifica os problemas.
sempre são as pessoas. Então, nesse caso, a gente teve um resultado rápido, porque a gente já sabia trabalhar, a gente já estava vindo de 2 negócios já, que a gente conseguiu alavancar e conseguiu melhorar. Então, a gente teve um resultado quase que imediato, porque ele só estava muito mal administrado. Mas se eu posso estender um pouco mais a tua pergunta com relação a no empreendedorismo, quanto tempo a gente levou para virar garçom, porque eu era garçom, meu pai era churrasqueiro e minha mãe era cozinheira. Entende? É todo mundo Sim, junto. sim. Quanto tempo a gente levou juntos? A gente levou mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, até conseguir juntar alguma coisa junto, para depois criar a coragem de comprar o primeiro negócio. Porque o Zitão não era arrendado naquela época, entende? Sim. Entende? Então, comprar o primeiro negócio para depois absorver todo o resto, demorou 7, 8 anos. Eu chamo isso de bola de neve, né? Você demora muito tempo até levar essa bola de neve até o topo. A hora que você chega, é só deixar ela descer. Ela vai crescer naturalmente. Claro que depois você tem que cuidar da direção. É importante isso também. Sim. Quando você chega, o começo dessa jornada aí, você tinha que idade? 2003, mais ou menos. 24, né? Quando eu comecei em 99. 24, quando eu comecei em 99. E aí os tempos foram passando. Eu acredito que eu comecei meu primeiro negócio com 30 e alguma coisa. Você já vinha de família que trabalhava em comércio, sim, a vida inteira? Como que é? Eis a questão. E esse é um dos grandes desafios que eu tenho com os meus. Eu falo com colaboradores e todos os demais. Eu preciso instalar uma referência para essas pessoas, porque eu tive referências. E respondendo a pergunta que você tem, pessoas que saíram da roça lá, dessa cidade, que moravam na roça, porque era uma cidade rural também, ficaram ricas, com posto de combustível e restaurante também. Então eu tinha referência. Pô, parente meu que estava aqui do lado, parente do meu pai, na realidade, né? Porque eram contemporâneos do meu pai. Eu já era o filho, digamos assim. E por incrível que pareça, os filhos desses caras não viraram muita coisa. Lembra aquela história, né, de facilidade Sim, traz sim. dificuldade depois. Eu tive grandes dificuldades e agora estou criando facilidades. Com relação. Peraí, perdi a. Em relação à criação, a sua. Você me perguntou do que mesmo a tua pergunta? Eu pergunto, quando você estava lá antes de você vir para cá, quais foram as referências? Se a sua família já trabalhava Lembrei, na. lembrei. Então essas pessoas, elas tinham sucesso na época que eu decidi, vou virar dono de restaurante também. Sim, Né? Já existiam, a irmã do meu pai já trabalhava com isso, alguns parentes já trabalhavam com isso. Então eu tinha referência. Então quando você tem uma referência de alguém que estava do teu lado e que conseguiu chegar lá, você se sente muito mais entusiasmado, muito mais confiante para conseguir isso. Né? E é isso que eu estou tentando instaurar, é isso que eu estou tentando pregar, uma filosofia. E eu preciso referências para que as pessoas que estão trabalhando comigo acreditem também. Mas foi a partir disso, sim. Existiam pessoas que já estavam trabalhando nisso. Só que, meu caro, família de italiano, se você não conhece, hum, é cobra comendo cobra, meu amigo. Ninguém tá aí pra você, não. Ninguém ajuda ninguém. O que é péssimo, né? Vamos falar sério. Graças a Deus que a minha mãe tem uma mistura de negro, de espanhol, de português, não sei. Aí, graças a Deus, misturou um pouco e eu não tenho essa cultura. Não que eu queira falar mal de italiano, eu sou italiano, cara. sim. Mas o italiano é cada um por si, Deus por todos, cara. E na parte da minha mãe, não. Na parte da minha mãe tinha muito mais irmandade, muito mais comunidade. E por que que eu falei isso? Porque eles já eram donos de restaurante, eles já eram pessoas que tinham sucesso. Se montasse uma comunidade, né, todo mundo junto, um ajudando o outro, mas não era o que acontecia. Ajudava mais ou menos, mas não era o bicho, não. Seu irmão teve uma participação nessa jornada com você? Meu irmão Mesmo estando teve, de sempre lá, ele teve. veio. Claro que sim, claro que sim. Eu tive um visto negado, né, americano. Sim, Eu queria ir embora para os Estados Unidos nessa época.
Inclusive, eu comecei a trabalhar em restaurante. Cara, é muita história, porque eu não queria mais trabalhar em restaurante. Eu trabalhei durante muito tempo não gostando do que eu fazia. E aí chegou uma hora que eu disse, cara, não quero mais. Quero mudar. E aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu fui tentar o visto, negaram o meu visto. E meu irmão já estava lá. Então, ele estava ganhando um certo dinheiro, ele viu, conheceu alguém que tinha feito a cidadania italiana. Então, eu comecei a mover céus e terra para tentar fazer a cidadania italiana, porque era a minha passagem para ir para lá, era a chave da porta para eu entrar. Demorou uns 5 anos até acontecer isso. E durante esse tempo eu fui trabalhando aqui, fui fazendo o que eu tinha que fazer, sempre focado, extremamente focado no restaurante. Aí eu estava 100% focado. Conseguimos fazer a cidadania até que um dia eu fui para lá. 2007 eu consegui ir para lá. E essa é uma outra história que eu tenho para contar. Aí depois a gente sempre pergunta. Tá, vamos falar disso que eu coloquei nas nossas pautas aqui. Essa sua passagem nos Estados Unidos, que você teve algo recente lá também, que você foi, não foi? Aham. Acredito eu que seja treinamento, Até é mais aprendizado. que isso. É mais Então que tá. isso. Falando ainda, por que eu perguntei pra você de como é que foi a sua criação? Que a gente fala muito de mentalidade, né? Mas eu vou dar um exemplo pra você, pessoal meu. O meu pai, ele é um cara oposto da minha mãe. Ele é muito. Como que é aquela palavra? Me fugiu. Oposto, que Não. sentido? Fala como é tua mãe. Tá, a minha mãe, ela é muito assim. Ela é muito assim, ó, você quer fazer o que da sua vida? Aí você fala assim pra ela, eu quero fazer tal coisa. Ela fala, ó, então vai, faz bem feito, o caminho é esse, você vai, segue. Se lá na frente você quer mudar aquilo que você começou a fazer, lógico que de uma maneira pensada, né? A Entendi. gente não deve estar transitando. Então tá, você não quer fazer isso mais? Tudo bem, o que você quer fazer isso? Ó, agora eu vou por esse caminho aqui. Aqui lógico que tem que ser uma coisa sua, pensar nos desafios, né? Mas o desafio vai ser esse. Então tá, vai, acredita, vai dar certo. Aham. Conservador é a palavra que eu Conservador. não consegui achar do meu pai. A minha mãe ela é o oposto do meu pai, ele é muito aquele cara que fala, não, faz um concurso público, que é segurança, Tua que mãe não seria sei o mais quê. arrojada, seria uma Exatamente, pessoa essa é a diferença. com muito mais coragem, iniciativa, digamos assim. Eu tenho duas filhas, exatamente, obrigado por acrescentar. Mas agora eu tenho duas filhas e eu tô tentando traçar um caminho assim, cara. A gente não determina a uma pessoa o que ela deve ser, o que ela vai ser, o que é melhor para ela. É lógico que a pessoa tem que achar o que ela vai fazer, acreditar naquilo que ela quer fazer bem feito e seguir por elas. Não tem como você determinar. Agora é lógico que os pais não querem de uma maneira fazer algo que seja duvidoso, algo que não seja. Na vida a gente não tem garantias, né? Mas os pais de antigamente queriam que a gente fosse por caminhos mais fáceis, menos arriscados, menos ousados, né? Na sua passagem, eu acredito que é uma coisa que você treina com os seus colaboradores, as pessoas, essa questão da mentalidade. É muito difícil, cara, em um determinado momento da vida de uma pessoa, acreditar que ela vai dar certo, sabe? Trabalhar a mente. Como que você fez isso aquele cara que chegou em 2003, nos inícios de 2000 aí, sem uma garantia, pegou um negócio quebrado, como que você fez aquilo ter uma ascensão? Como que você trabalha a sua mente e você tenta vender isso aos seus colaboradores, às pessoas que trabalham com você? Olha, primeiro de tudo, o que foi construído comigo tem a base no sofrimento extremo, na dor, na tragédia, na derrota. Hoje em dia, ninguém quer passar por isso. Algumas pessoas passam por força, por situações de sofrimento, mas nós passamos por situações de dor e de sofrimento o tempo inteiro. Eu dei um exemplo do violão esses dias. Você pode começar a praticar o violão
de uma forma fácil, sem dor nenhuma, provavelmente você vai tocar alguma coisa. Mas se você começar com dor extrema, e dói, meu amigo, você não faz ideia o quanto dói. O braço dói aqui, dói o dedo, você não consegue porque machuca teu dedo. Então se você, ou minhas costas doem porque você fica numa posição e tem que ficar ajeitando. Se você se dedicar e suportar essa dor de uma maneira que você não irá sucumbir, pode ter certeza que o sucesso é garantido. Por que que a maioria das pessoas não prospera? Fracassa. Porque na primeira dificuldade, que é uma das barreiras quase intransponíveis, elas vão cair. Porque elas começaram já de uma maneira fácil. Por que que a maioria das pessoas espana, não aguenta, não suporta? Porque elas já vêm de uma cultura, de uma mentalidade onde tudo tem que ser fácil. Ou elas não se pressionaram a realmente fazer a parte mais difícil, ou ir pelo caminho mais doloroso, a não pegar atalho. Existe até uma parábola aí que conta de uns conselhos que foram dados para um cara, e ela não pega um atalho, era um dos conselhos. Por quê? Pegar um atalho é ir pelo caminho mais fácil. Toda vez que você vai pelo caminho mais fácil, qualquer outro caminho depois se torna muito mais difícil. Isso é óbvio, pelo menos para mim, mas para a maioria das pessoas não. E é isso que faz com que eles não tenham sucesso. No nosso caso, nós já começamos pelo mais difícil. Um exemplo, carga horária de trabalho. Quem está disposto a fazer 16 horas por dia de trabalho? Quase ninguém. Quase ninguém. E se você oferecer a oportunidade para uma pessoa e você abre a tua casa falando de mim, olha, você tem aqui 24 horas para trabalhar. Ele pode até trabalhar, mas e se ele não conseguir o objetivo, ele vai descarregar a frustração em você, dizendo que você é o culpado, porque você fez aquilo com ele. Então, eles descarregam as dores, descarregam a frustração, eles dão desculpas e não estão dispostos a fazer aquilo que deve ser feito da maneira mais perfeita. E para fazer o quase perfeito, tem muita dor, cara. Sofre demais. Me diga então, quando eu estava lá trabalhando 16 horas por dia, e não era só isso, porque tinha uma campainha na minha cama. Quando chegava ônibus, quando chegava e dava mais movimento, tocava a campainha e eu tinha que subir. Então, eu trabalhava até mais que isso. Sem folga. Hoje em dia, o que o cara... Eu confesso, eu tinha 15 anos, eu tive que trabalhar no supermercado no sábado à tarde, eu quase morri. Porque eu não queria trabalhar sábado à tarde. Então a mentalidade vai mudando também. É um processo que acontece nas pessoas. Você não vai conseguir mudar a mentalidade da pessoa na hora. E quando eu fiquei trabalhando 16 horas por dia, eu falava para minha mãe, qualquer 8 horinhas, 10 horinhas vai ser muito fácil. E realmente era. É só parar para pensar. Você começa pela parte mais difícil. Você não é complicar, entende? Você não vai complicar o que é fácil, óbvio que não. Você simplesmente vai alinhar uma técnica mais aprimorada daquilo que você poderia fazer ainda melhor. No meu ramo, no meu negócio, quando eu pego alguém para trabalhar, eu dou a chave da porta para ele e digo, vai, entra. Muitas vezes eu fico esperando as atitudes dessa pessoa para ver o que ela vai fazer. Porque se eu dei a chave da minha casa para você, você está livre para entrar e sair a hora que você quiser. Eu dou uma confiança para ela, eu digo, olha, você pode desempenhar aqui a função que você desejar. E eu falo de dominar. O que eu fiz antigamente? Olha só, vamos aqui montar um paralelo aqui do que eu faço e do que eu fiz. Antes eu trabalhava 16 horas por dia, todo dia. Agora, se eu não quiser pisar no meu negócio, eu não piso mais. Eu não vou lá. Só que eu sou quase que onipresente, entende? Sim. Tipo, eu dominei, eu estava lá do início ao fim.
as pessoas me viam sair. Então eu fui delegando, eu fui levando outras pessoas e eu ensino isso para eles. Só que é dolorido, meu amigo. Como é que você vai dominar alguma coisa se você não está lá presente? Só o fato, sinceramente, você não precisa ter grandes qualidades, você não precisa ser o cara, o grande gestor. Se você conseguir só dominar com a tua presença no início, as pessoas já vão te ver de outra forma. Porque você tá lá quando eles chegam, você tá lá quando eles saem. Cara, o que que esse cara faz aqui? Esse cara é fantástico, é fabuloso. É sério. Só que ninguém tá disposto a isso. Por quê? É fazer o feijão com arroz do jeito que é, né? Feijãozinho com arroz, mais ou menos. Ah, só para ganhar o meu salário. Sinceramente, cara, teu salário tá garantido. Se você tá trabalhando para alguém, já tá garantido o teu salário. Faça mais alguma coisa. E é essa consciência que eu tô tentando passar para as pessoas que trabalham comigo. Você tem formação, cara, de lá pra cá, o Daniel, nessa época, nesses meados aí, é lógico que, assim, se você, isso não é um requisito, né? Mas quais foram as maneiras que você foi atribuindo conhecimento a você, seja por videoaula, seja por leitura de livros? Sinceramente, eu sou muito observador. Observo cada detalhe. Hoje em dia eu sei que uma pessoa não vai trabalhar comigo e essa pessoa eu estava confiando e ela em mim demais por uma simples palavra que ela me fala ou por um jeito diferente que ela me chama. Eu já sei que ela mudou o comportamento dela e eu já sei que vai acontecer alguma coisa e que provavelmente ela vai sucumbir, vai sair. Eu estudei até o segundo grau. Eu não estudei mais. Eu estudo pessoas hoje em dia, né? Mas não de uma maneira de livro e tal. Eu observo, é muito fácil, as pessoas têm certos comportamentos, certas atitudes, né? E não muda muito. Você consegue ler as pessoas. E hoje em dia eu faço isso o tempo inteiro, né? O cuidado com as pessoas. É uma coisa interessante. E eu estava pensando esses dias, falando de pessoas. Você me perguntou também por que muitas pessoas não têm sucesso. E eu falo uma coisa que é tão básica, mas a maioria ainda não consegue ver. Quando você faz alguma coisa, mesmo escondido, seja lá o que for, tanto boa quanto ruim, as duas vão ter retornos diferentes, é óbvio. A boa torna boa, a ruim torna ruim. Se você faz alguma coisa mesmo escondido e que você acredita que ninguém está vendo, tem sempre alguém vendo. Você. Você está vendo aquilo. Você mesmo se sabota. Você mesmo, se fizer algo errado, começa a acontecer algo na tua cabeça. E eu estou falando errado na visão própria da pessoa, nos valores que ela tem e nos valores que a sociedade tem. Então a gente precisa cuidar de tudo isso. Estou falando de pequenos detalhes, entendeu? Passar alguém para trás, levar uma vantagem que na verdade você não deveria ter levado. Entende? Esse tipo de atitude mina a tua capacidade de confiança, de perseverar, de atitude, de segurança. Cada vez eu acredito mais nisso. Eu posso te garantir, a maioria das pessoas que não estão tendo sucesso, que estão fracassando, que não sabem o porquê, se elas forem entrar para dentro delas e estudarem o que elas estão fazendo, alguma coisa de errado elas podem estar fazendo. Mentira, uma das. Tem vários detalhes aí que a gente pode colocar. São pequenos detalhes. Entende? Ela fala que vai chegar num horário e não chega. Isso mostra uma incapacidade, mostra que ela não tem palavra, mostra falta Enfim, eu não estou dizendo que eu não tenho falha, cara, mas eu morro para realmente cumprir com essas coisas. E quanto mais você concentra nesses pequenos detalhes, mais forte você vai ficando. Então você começa a ter muito mais segurança para empreender, começa a ter muito mais segurança até para lidar com certas pessoas. Você está pleno de tudo aquilo, mesmo que algumas, como eu posso dizer,
Mesmo que algumas atitudes não sejam lá muito ortodoxas, vamos dizer assim, ou que você seja um pouco mais duro, coisa parecida, no final, a intenção e o resultado é magnífico. Você consegue pegar um Sim, pouco o que eu estou querendo dizer? sim, É claro. algo mais profundo, entende? Pode ter certeza, cara, eu tenho plena certeza que a maioria das pessoas não se dão bem porque se sabotam nas pequenas coisas. Se você começar a mudar o comportamento com relação a isso e começar a tentar ser o empreendedor de si mesmo, fazer do teu negócio, de você mesmo, algo quase perfeito, é muito provável que você vai começar a ter muito sucesso. As pessoas percebem isso. Você acha que as pessoas com que nós nos relacionamos é uma coisa que eu acredito, que a quem está à nossa volta, isso pegando até para o que você falou no começo ali de família, a gente tem que ter perto da gente, em volta da gente, as pessoas que têm um propósito legal, alguma coisa que você se identifica para você de alguma maneira se levar para frente também. Porque se você tiver rodeado de pessoas com ideias, propostas diferentes, hábitos, né? Isso vai fazer o seu hábito. Você acha que isso impacta diretamente ou se você tem a sua cabeça, o seu eu focado, é independente de quem está em volta de você? Não, cara, é fundamental as pessoas que te rodeiam. É fundamental em todos os aspectos. Existe um ponto, existe uma linha tênue nessa situação. Quando você começa a se relacionar com pessoas que desejam algo, que querem algo mais, isso com certeza vai te impulsionar, né? Existe um outro detalhe que é a parte financeira, a parte até da questão da ostentação. Dependendo das pessoas que você ande, elas não estão preocupadas com o teu crescimento, elas estão preocupadas só em mostrar o que elas têm. E isso acaba minando um pouco uh, você, que você acaba tendo que estar no mesmo nível deles, sabe? Se endividar para comprar coisas, para estar perto das mesmas pessoas, não é esse o ponto. Então esse tipo de relacionamento é tóxico, não é bacana. Quando você tem amigos que simplesmente ostentam aquilo que eles conquistaram e você se sente um pouco que Inferior. tende a inferior e você quer ficar no mesmo nível, aquela demonstração de ostentação de graça, isso sim é péssimo. Agora, quando você está junto com pessoas que agregam, que te entregam as ferramentas para você chegar a um certo ponto, quando elas despertam a tua consciência para que você consiga algo a mais, com certeza essas companhias são fantásticas, são incríveis. Eu estou buscando um grupo de uma alta performance para poder melhorar as pessoas que estão comigo, porque o meu grande objetivo é conseguir não, é continuar com o respeito de todos que estão comigo, do meu lado. Foi muito difícil conquistar isso. Hoje em dia eu tenho mais de 25 pessoas que confiam em mim até debaixo d'água. E eu quero, óbvio, continuar com isso. Então, o relacionamento com eles é fundamental, eles têm comportamentos de atitudes. Eu estou sempre trazendo eles para junto de mim, eu estou sempre me desenvolvendo. Uma das coisas que eu faço demais é ensinar tudo que eu sei, tudo, cada coisa que eu sei. Não é todo mundo que quer aprender. E eu não tenho medo disso. E eu falo para eles o tempo todo que eles devem fazer isso também, apesar de muitos terem medo, porque acham que vão tomar o lugar deles. Mas como é que você vai subir o próximo nível se alguém não toma o teu lugar? Alguém tem que tomar o teu lugar. Você precisa passar teu conhecimento. O conhecimento não acaba nunca. Você se desenvolve a todo momento. É incrível, sabe? Você vai morrer e ainda não vai estar nunca, óbvio, nunca vai estar desenvolvido. Então, por que não passar tudo que você sabe para novas pessoas? Elas vêm junto com você. Essa é a filosofia que eu tenho também. Então, estar com pessoas de alto nível, de alta performance, com boas intenções, íntegras, que te ajudem, é óbvio que é maravilhoso. E o contrário também é uma tragédia. O contrário é totalmente o oposto, né? Não, o contrário é a receita do fracasso, né, meu caro? Você fazer isso. Cara,
essa busca de conhecimento, essas pessoas que você estava falando, tem alguma coisa a ver com essa sua estadia, essa sua passagem que você teve nos Estados Unidos, essa... Com certeza, tem tudo a ver, porque ao mesmo tempo que eu estou formando os meus sucessores, porque hoje em dia eu delego tudo, existem pessoas muito melhores que eu trabalhando comigo. Na minha função, eu ainda não consegui achar uma pessoa, eu busco, né? Talvez eu esteja errado, eu preciso achar alguém na minha função, mas os Estados Unidos já vem desde quando eu comecei esse negócio, quando eu tinha lá meus 24 anos. Lembra que o meu visto foi negado? Sim, sim. Vem desde aquela época, a vontade de empreender, a vontade de abrir negócios por lá e tudo mais. E eu venho estudando esse mercado há uns 8, 9 anos já. Eu venho tentando, perseverando com algum resultado, sabe? Aquela migalha de resultado que te faz seguir adiante durante esse tempo todo. Eu tive várias derrotas nesse percurso todo. Esses grupos de alta performance que eu vou participar agora, eles me parecem que vão me entregar exatamente isso, as ferramentas para que eu possa também entregar para as pessoas. Eu estou sempre muito preocupado com as pessoas que trabalham comigo o tempo todo. Quanto mais eu faço essas pessoas prosperarem, mais isso vai ser bom para mim, entende? Mais vai ser bom para elas. É uma roda que gira de uma forma incrível. Quanto mais eu penso neles, mais volta para mim. Cara, onde que você aprendeu tudo isso? Por que que eu faço essa pergunta para você? Que o seu comportamento como líder, vamos colocar líder nessa situação, nesses momentos, ele é muito atual, ele é muito moderno. E eu já tive o desprazer na minha vida de trabalhar com líderes, com pessoas que lideram, né, que estão à frente, que fazem a gestão de outras pessoas, que têm um comportamento oposto a isso, e isso é péssimo para a empresa, para o dono da empresa, porque eu estou falando de uma gerência, até não Sim, estou falando do dono, mas assim, um cara que está abaixo, um gerente ali que está fazendo tem a gestão da operação dos colaboradores, que tem um comportamento oposto a esse, uma pessoa que retém conhecimento, uma pessoa que tem inveja, ele atrapalha o desenvolvimento, consequentemente, para o dono da empresa. E aí, por isso que eu falo para você, assim, você tem um comportamento muito diferente disso, né? E aí como que você traz isso? Qual que é o seu interior? olha, lembra que a gente conversou sobre a questão da integridade, da responsabilidade, de você fazer tudo aquilo que você acredita da maneira mais correta possível. Não é fácil ser assim, cara. Você acha que eu não tenho tentações? Você acha que eu não tenho milhares de situações? Eu tenho, como todo mundo tem. Mas você tem que saber o que é certo e o que é errado. E é a partir disso, pensando dessa forma, que eu começo a descobrir cada vez mais que quanto mais eu entrego tudo que eu sei, mais eu agrego para essas pessoas, mais elas crescem e se desenvolvem. Tem um porém que é muito importante aí, e aí é que tá, existe um balanço, né? A linha, como eu falo, é muito tênue. Você cair fora sair fora do trilho é muito fácil. O ego é uma das coisas que mais acabam com qualquer pessoa, né? E aí a gente vinha até numa conversa falando, se eu elogiar você, eu estou elogiando você em um ponto. Então, você até pode encarar isso como algo muito bom, mas é um ponto. Se eu elogio uma pessoa hoje em dia, ela entra num estado, eu não sei nem como dizer isso, mas o ego dela sobe de uma maneira que ela acha que ela é boa em tudo. E ela acaba aqui caindo por terra. Ela se vai, porque você acaba estragando uma pessoa. Hoje em dia eu quase não elogio ninguém. Elogio, eu tenho certeza absoluta que para quem não consegue absorver, 99% das pessoas, você acaba com elas. Para mim, o elogio é simplesmente uma seta que te indica a direção correta para onde você está indo. Então você recebe um elogio, você encara isso. Oh, peraí, ele me elogiou nisso, olha, bacana, eu estou fazendo legal. É uma seta, uma direção. Mas você ainda não é o cara
E não pense que você é assim. Eu me coloco no meu lugar, naquilo que eu sou bom. Mais uma vez eu digo pra você, é óbvio que eu tenho várias tentações. Por exemplo, eu não sou muito simpático, cara. Eu acho que eu não sou nada simpático. E eu vou ter que. E olha só, é uma piada isso, né? Porque como é que um dono de restaurante não é simpático, cara? Como é que eu dei certo nisso, cara? Ah, Sendo do define. jeito que eu sou. Mas por que eu não sou simpático? Eu acho que eu sou, mas como a minha capacidade, eu não sou nenhum gênio, quando eu tô no restaurante, eu tenho que me concentrar tanto, cara, tanto. Eu me concentro de uma maneira tão louca que eu me fecho. Porque eu não consigo ser simpático ao mesmo tempo e concentrar no restaurante. Não dá. E aí o que eu faço? Eu pego alguém que eu sei que é muito simpático e eu digo, vai você na frente. Eu nem preciso aparecer. Você acha que não tem muita ausência de ego nisso? Porque olha só, você ser dono de um bar famoso na cidade e tudo mais, mexe com você, não mexe com qualquer pessoa. Sim. No meu caso, hoje em dia, eu tenho outra pessoa que é meu parceiro, meu sócio, ele é o dono. Eu não sou. Mas muitas vezes as pessoas cumprimentam ele e tal. Cara, normal, porra, seria bacana, né? Tá sendo cumprimentado e tal. Que eu gosto disso também. Mas entende a questão da linha? Sim. Cara, tá tudo bem, deixa pra ele. Isso é um detalhezinho. É como se fosse aquele anjinho, aquele diabinho que tá em você. Lembra que Sim. você é a mesma pessoa? Sim. O desenho já animado já falava sobre isso. Vem, me tenta. Pô, você podia estar ali. Não, esquece, é outra coisa. Aí já desvirtou a cabeça, porque, cara, eu sou um ser humano, velhão. Então tem as partes que você puxa, mas você tem que andar na linha. E ele é a mesma coisa. Eu tô ensinando para essas pessoas isso. Tipo, você é você não é o Daniel. Não queira ser. E eles caem na tentação direto de se comportar ou de ser do jeito que eu sou. E eu respeito cada pessoa do jeito que ela é. Por isso que funciona mais. E quando eu respeito cada pessoa do jeito que ela é, eu consigo observar, eu consigo absorver todo o conhecimento que ela tem, porque ela está tranquila. Isso é uma parte da lealdade que eu prego demais e é a filosofia nossa. Quando você é leal a alguém que tem uma qualidade que você não tenha, para que você precisa ter isso? Lembra da história? Você não precisa você não precisa saber, basta o telefone O de quem telefone de sabe. quem sabe. Essa é a mesma história. Cara, eu não sou simpático? Cara, não vou morrer por isso. Eu não vou fazer terapia. Eu gosto, gostaria de ser e admiro quem é. Eu acho fantástico uma pessoa simpática. Tanto é que eu casei com a pessoa mais simpática da vida. Quando eu vi essa pessoa, eu disse, cara, eu vou casar com ela. Ela tem tudo que eu não tenho, velho. Cara, mas Tem outras qualidades, mas. eu não consigo ver você, aliás, esse lado de você contando aqui agora, seu, não simpático, eu não consigo enxergar você assim, cara. É que quando você me vê no trabalho, cara, é, eu, Talvez eu seria não um sei cara, muito cumprimentar as pessoas, eu não tenho. Cara, é meu jeito, velho. às vezes deve ser porque você foca muito naquilo que você tá Demais, fazendo sabe? e Quando eu tô ali, eu fecho a cara demais. Eu fico muito. Qualquer coisa que acontece já, puf, já aparece aqui na hora, sabe? Porque é muita transparência, entende? sim, Então, eu me escondo muitas vezes. Eu coloco uniforme de garçom. Eu trabalhei muito tempo. Aí eu, aos poucos, fui mudando, mas eu sento num canto e fico na minha, observando, olhando. Cara, aí quem vê de fora que não me conhece, diz, aquele cara é cuzão, né? ah, deve Aquele ser porque cara. duas coisas. Você foca bastante, você deve ser um cara 220, né? Quando tá Cara, se ali você não for, trabalhando, se você não tiver, uma das coisas que eu digo também, você nunca vai ter sucesso, cara, se você estiver fazendo duas coisas. Você só vai ter sucesso se você fizer uma coisa. Eu só faço isso na minha vida. Aí você fala, você não tem lazer, você não tem. Tenho, demais. Eu conectei os pontos do meu lazer ao meu trabalho. Então, toda vez que eu estou viajando, eu estou trabalhando. Toda vez que eu estou trabalhando. Então, ele se conecta, eu tô com a minha família, eu tô. Cara, é uma conexão total, direto no meu trabalho. Não é difícil fazer isso. Eu acredito muitas vezes que quem faz o contrário está fugindo daquilo que não gosta. Porque quando você gosta de alguma coisa, você começa a conectar todos os pontos. Está tudo ligado aquilo ali, sabe? Eu já estou pensando, hoje em dia, já estou pensando
Pô, viajar eu gosto demais, quem não gosta, né? Sim. Viajar, pô, viajar pra mim é incrível. Eu conheço lugares, eu vejo novos conceitos, novas ideias, relacionamento com pessoas. Cara, tudo tá ligado no meu trabalho. 24 horas por dia eu tô no meu trabalho. E pra mim é super tranquilo, super normal. O contrário disso é que eu não consigo entender como uma pessoa trabalha em alguma coisa, depois vai fazer outra, vai fazer outra, uma coisa não está conectada em nada. Tá tudo bem, respeito, mas eu acho que os resultados não vão ser tão interessantes, porque ela está sempre fugindo daquilo que ela. E eu gosto de fazer o que eu quero, já não gostei. Então, vai aí uma outra situação importante. Se você não gosta daquilo que você está fazendo agora, faça sem gostar mesmo e pense aonde você vai chegar. Possivelmente, até aquilo que você já não gostava vai se transformar baseado no objetivo final que você tem. Cara, é muito fácil isso. É claro que precisa. Mas eu acho que tem que ter uma mente muito aberta, cara. Porque, ó, para pensar o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que fez uma faculdade ou um treinamento em alguma, se desenvolveu em uma determinada profissão. Em algum momento da vida dela, lá atrás, ela acreditou que aquilo seria o que ela gostaria de fazer. Aí ela começou a fazer e ela se frustra, né? É aquela, é, vai para o trabalho, mas não gosta de ir, se estressa demais no trabalho. Eu acho que quando uma pessoa chega nessa situação, ela não está conectada do jeito que você falou. E aí, como que uma pessoa vai enxergar? É difícil ela enxergar, olhar para dentro dela, ver isso e de repente mudar Mas tem. toda. Eu te interromper porque eu já estou pensando aqui. Tem um detalhe importante nisso. A maioria das pessoas usa isso como uma muleta. Os Estados Unidos foi mais ou menos assim. Eu estou há 8 anos, 9 anos para fazer um negócio nos Estados Unidos. Eu poderia estar escorado numa muleta e dizer que nada deu certo para mim na minha vida até agora, até que o negócio dos Estados Unidos funcione. E aí eu vou dar essa desculpa pro resto da minha vida. Ah, o negócio lá não deu certo, então a minha vida aqui foi uma porcaria. Uma pessoa que faz faculdade, muitas vezes ela só quer acabar a faculdade. Ela não tem objetivo nenhum. Eu nunca ia recomendar a faculdade para ninguém. Eu recomendo primeiro se descubra, saiba o que você quer da vida. E uma boa maneira é você perguntar para os teus pais como você era, como você é, de que jeito eles te enxergam e tudo mais. Se estuda e descobre aquilo que você realmente quer e aonde você é bom, que é inteligente também, né? O que Sim, você quer com o que você é bom, junta tudo, fica bom. sim, E aí, depois que você descobre isso, aí você vai estudar para isso. Agora não vai estudar para depois descobrir. perfeito. Não vai funcionar. E é óbvio que o cara vai ficar frustrado. Porque é uma muleta. Ah, eu vou terminar meu curso. Ah, meu canudo tá aqui. Beleza, e agora? Perfeito. Tipo, ele só fica acabando coisas, mas não tem objetivo, não tem foco. Como é que é a tua rotina, Daniel? De segunda-feira, na hora que. Eu não sei se para mim, por exemplo, minha semana começa no domingo, mas segunda-feira, na hora que o despertador toca, falando assim, rotina não somente profissional, como você disse agora, que você também se diverte, você também tem lazer. Como que você equilibra o seu dia a dia ali entre trabalho, lazer, família, o tempo que você desprende para. Olha, existem, isso eu converso com as pessoas que trabalham comigo, né? A tua família é extremamente importante, né? Eu coloco a família em primeiro lugar, mas sem trabalho também não tem família, porque não se sustenta uma família sem trabalho. Então, existe um alinhamento de expectativa, né? Dependendo do momento aonde você precisa estar em algum lugar, você precisa realmente falar com essas pessoas e dizer, olha, eu vou precisar estar em algum lugar e eles vão entendendo, né? Mas eu procuro unir a minha família na maioria dos momentos que eu posso, né? Eu não tenho, como é que eu vou te falar? A semana, pra mim, eu nem sei que dia é. Sinceramente, eu não sei qual dia da semana muito, porque os dias são iguais, os trabalhos eu estou sempre trabalhando. O restaurante hoje me proporciona eu ter muito mais liberdade, coisa que não parece verdadeira, né? Porque quem é dono de restaurante sabe o quanto é difícil, né? E eu estou lutando agora para tirar os meus sócios da operação também, o que está sendo bem difícil, porque muitos não querem sair. E eu respeito, mas muitos não sabem sair. E eu vou conseguir sobre esse assunto.
O dia a dia em si é quase baseado em trabalho o tempo inteiro, né? É, eu não tenho, é difícil falar para Atividade você, física, você faz? Se tem que preocupa? fazer, com certeza, né? Ah, É sobre esses importante, né? detalhes, né? Vou tentar explicar melhor. Eu estudo, hoje em dia eu estudo violão, né? Estudo um pouco violão, estudo canto também, né? Atividade física também. Só que existem alguns detalhes, dependendo. Se eu tiver uma prioridade, algo que eu devo resolver, eu preciso dar uma parada com isso até conseguir resolver. Como foi o caso dos Estados Unidos. Eu tive que ir para lá simplesmente para abrir uma conta, para voltar. Foi, tipo, algumas prioridades. Por exemplo, aqui também, né? Eu demorei um monte para vir, né? Um monte para vir. Não porque não seja importante, claro que é super importante, mas eu tinha alguns vida ou morte para resolver até que a gente conseguisse abrir esses espaços. Então, se eu for falar para você, o meu dia não tem 24 horas, o meu dia tem 72, tem não sei quantas horas. Às vezes o dia demora muito para acabar, porque eu estou resolvendo algo e eu preciso finalizar aquilo. Então, até não acabar, o dia não acabou, então não tem hora. É assim que funciona. Você se preocupa com sono, cara? A Não, quantidade de horas dormidas? não, cara. Você dorme quantas horas? Não tenho muito, não tenho muito. Eu tô te fazendo essa Dependendo. pergunta, cara. Essa pergunta que, assim, eu considero importante, né, cara? Você tem que estar. É lógico que varia de pessoa para pessoa, mas você tem que estar descansado ali. E aí eu tava conversando isso com a minha esposa, que a gente tá com sono desregulado agora, por conta de estar acordando de madrugada por conta de filho pequeno. É, E aí mexe com o humor isso aí, cara. demais, cara. Concentração, impacta, entendeu? Demais, demais, demais. Mas eu não fico muito preocupado com o sono. Eu sei que dos benefícios, é claro, né? Eu sei que uma noite bem dormida eu fico melhor. Mas tem algumas situações, como eu acabei de falar pra você, que eu preciso resolver, né? Então, por exemplo, se eu tenho que pegar um avião aqui, vamos falar de sono, né? Eu pego um avião aqui em Campo Grande 2 da manhã, quer dizer que eu não dormi, né? Nada. E aí 2 da manhã eu chego lá em São Paulo, daí eu pego um avião às 9 para resolver um negócio lá às 3 horas, então não tô dormindo nada. E aí eu volto de lá no outro dia, num voo da madrugada, e eu não dormi nada, então E é como que assim. você equilibra isso, cara? Aí de repente você diz, cara, eu vou dar uma morrida, eu vou dormir agora, vou apagar. E aí você, tipo, dá uma descansada. Mas eu não tô dizendo que isso é certo. Mas se eu tiver que resolver alguma coisa, eu não vou dormir até não resolver. Você é ansioso? Eu acho que eu sou. Eu sou, sim. Mas assim, a ponto de sofrer com isso, a ponto Já disso sofri te. algumas vezes. Já sofri algumas vezes com ansiedade, sim. Ansiedade, aquela ansiedade que dói no peito e tal. Mas aí tem alguns mecanismos interessantes, né? Exercício físico é um dos melhores. E o outro é realmente você resolver aquilo que tem que resolver. Se você resolver tudo que Aí tem você que acaba com a resolver, você não tem ansiedade, né? ansiedade, cara. Porque você resolve. Não, eu falo por causa que isso é um dos males, um dos maus do século, né? Eu A acredito gente. nisso. Mas pensa bem, eu fui no encontro de igreja uma vez e foi muito bacana, cara, porque lá ficou uma frase na minha cabeça. Os teus pés. Fui numa igreja uma vez que foi muito interessante e lá uma frase ficou na minha cabeça, dizendo que a tua cabeça tem que estar onde os teus pés estão. Então não adianta nada a tua cabeça estar fora se os teus pés estão aqui. Então, meu, relaxa. Você não vai conseguir resolver. Ou você pega para resolver e não dorme e mata a tua ansiedade e resolve o que você tem que resolver, ou você relaxa e dorme, cara. Esquece. Mas Ansiedade pra quê? tem gente que não consegue equilibrar isso aí, não, cara. Eu penso bastante parecido com você. Eu acho que a gente tem dois tipos de problemas: o que você resolve e o que você não resolve. E aqueles que você não resolve, você precisa descartar. E os que resolve, se você coloca prazos, né? Não, vou fazer primeiro isso, tal. É uma maneira também. Mas tem gente que não consegue. Olha, como eu falei antes, a questão da prática, a prática é uma das coisas mais importantes. E eu acredito demais que a ansiedade ela pode ser diminuída ao longo do tempo, desde que você pratique e tenha os recursos necessários para fazer isso. Eu, quando criança, não conseguia dormir se a gente fosse viajar no outro dia.
eu não conseguia dormir, eu ficava acordado. Então eu sempre tive isso. Já tive alguns momentos assim que chega a doer. Mas aí eu fui lá e fiz alguma coisa, né, para que a ansiedade passasse. Por exemplo, se eu estou ansioso para ver a minha mulher, eu vou ficar ansioso? Não vou lá ver ela, cara. Se eu tenho que resolver um negócio, eu vou lá e faço. Eu já fiz algumas coisas assim que as pessoas não fariam. Por exemplo, eu tenho que fechar um contrato. Muita gente manda um WhatsApp ou manda não sei o que para tentar fechar o contrato. Eu peguei, fui lá na cidade do cara, fiquei 3 dias hospedado num hotel esperando o cara na soleira da porta dele, numa empresa que era um posto de combustível. Aí disse, você tá aí? Não, mas não, cara, eu tô aqui, fica tranquilo. Viu? A hora que você estiver pronto, eu tô aqui. E aí consegui, porque senão não ia conseguir. Então, a ansiedade se mata com atitude. Eu acredito demais nisso. E aí, ao longo do tempo, você vai pegando o jeito e vai se tratando da tua ansiedade de uma forma autônoma. Você próprio cuida da tua ansiedade fazendo o que deve ser feito para matar ela lá na frente. E eu tenho conseguido fazer isso demais. Cara, eu vi um dos vídeos que você postou, você contando uma situação que quando você trabalhava num restaurante, você era mais novo, e aí teve um momento que você se pegou em algum instante ali, é, dormindo, dando uma descansada, esparecendo a cabeça, pensando em alguém disse pra você, acorda. Né? Alguém É, te deu um chacoalhão ali, gritou com você, e aí você falou que foi aquele momento que você acordou de alguma maneira, não sei exatamente, mas assim, eu acredito que é um chacoalhão para sua vida. Como que você acha que alguém pode enxergar esse acorda? Sabe aquela pessoa que de repente ainda não se descobriu o seu propósito ao que veio ao mundo, tá patinando ali? olha, tem aquela frase famosa, né, do Rocky Balboa, né, que não importa o quanto você bate, importa quanto você aguenta porrada. Sinceramente, hoje em dia, na época do mimimi e dos fracos, ninguém aguenta porrada de ninguém. A primeira oportunidade que a pessoa tiver para fugir daquilo, porque ela já está num lugar que ela não gosta, ela já não tem muito objetivo na vida. Então, qualquer desculpa que ela tenha, gritaram comigo, me trataram mal, me chamaram a atenção, ela já chega em casa e fala: não, não aguento mais aquele trabalho, porque aquele trabalho lá, eles tratam muito mal a gente. Será mesmo? Nesse caso, eu sempre absorvi tudo que aconteceu de pior na minha vida em algo bom. Até quem me fez mal, desde que não me mate, eu agradeço, cara. Isso é um pouco bíblico, eu acredito, né? Agradeça, mas não a questão, você vai agradecer tudo que acontece na vida, não. Não é exatamente essa a conotação que você tem que dar para isso. Tudo que acontece na tua vida, você agradece de uma forma a transformar a tua própria vida em algo melhor. Nesse caso, alguns poderiam falar, ele te desrespeitou, ele gritou com você, ele não podia fazer isso e tal e coisa. Não, era um gurizão, tinha 19 anos por aí, um guri, estava perdido. Perdido no sentido, não sabia nem o que fazer da vida. O cara me deu um grito na orelha. Eu não esqueço mais desse grito, você acredita? Algumas coisas na minha vida pontuais eu nunca mais vou esquecer. Só que aquilo ali foi o trampolim, eu virei chefe. Eu virei chefe depois disso. Eu não saí corrido porque gritaram comigo. Eu transformei isso. Óbvio que eu não estou falando para as pessoas ficarem gritando com as outras. Não é isso. Só que naquele momento eu merecia aquilo. E eu entendi dessa forma. E eu me transformei para melhor. Sabe? Pronto. E outra, mesmo que você pegue alguém que seja dessa forma, não há nada que seja de ruim. É só você absorver de uma outra forma e se transformar no teu trabalho, desde que você tenha um grande objetivo na vida. Então foi assim que eu consegui e é assim que eu penso. E eu tento, por várias maneiras, passar isso para as pessoas. Não é muito fácil, não. Aqui, hoje as pessoas que trabalham com você, os seus entre colaboradores e sócios, são mais ou menos quantas pessoas? Umas 300, né? Só aqui em Campo Grande? Só que
Só que em breve a gente está abrindo mais um negócio aqui, vai aumentar mais umas 50 pessoas. A gente tem muitas oportunidades aqui agora, porque foi construído, né, um caminho de respeito, de integridade, de autoridade, né? Por isso que eu fiz a pergunta primeira, qual era a Sim, visão que você tinha. E isso demorou muito tempo para construir, e agora a gente está colhendo os frutos disso, né? É claro que pessoas não muito boas aparecem ao longo do caminho, não vou dizer que não. E eu digo que algumas vêm e arrancam um pedaço teu, mas eu não vou endurecer com as outras. Por mais que muitas vezes eu fico tentado a isso, sabe? Fico, sim. cara, o ser humano é complicado. Mas eu não vou deixar de dar oportunidade para novas pessoas e continuar acreditando em algumas pessoas. Apesar de muitas arrancarem um pedaço teu. Acontece. Mas eu continuo nesse processo. E a gente tem muita gente trabalhando junto, né? Tem 300 empreendedores, potenciais empreendedores, que eu espero mudar um pouco a maneira como eles pensam para melhor, né? Não mudar a cabeça deles, né? Mas que eles acreditem um pouco mais neles mesmos, sabe? É um grande desafio, mas eu não costumo desistir das coisas, não. Sei. Você falou, Daniel, que você é um cara que sempre foi de observar muito. Para um líder, para um cara que tem a posição de líder ali, eu acho que é fundamental ter essa visão assim. Às vezes você está conversando com um colaborador, alguém que você está fazendo uma negociação, você tem que saber, é como se você sentisse que você está sendo passado para trás ou não. É como se você sentisse que essa pessoa está sendo desleal ou não com você, se ela está te mentindo ou não. Eu sei isso. Você acha que se desenvolve isso? Como que isso é seu isso? Você consegue desenvolver isso, né? Você consegue desenvolver na observação. Existem algumas, eu poderia chamar de técnica ou de método. O primeiro passo, o fundamental, é você se entregar primeiro. Ninguém vai se entregar para você se você não entregar primeiro. Ninguém vai confiar em você se você não confiar primeiro. Ninguém vai te dar o braço se você não der primeiro. E você sempre vai estar propenso a que essa pessoa te passe para trás, porque você se entregou primeiro. Mas as chances de você descobrir rápido essa pessoa são muito maiores. Então você pega e já entrega tudo que você tem de melhor no começo e dá toda a confiança necessária e observa. Porque contra a atitude e ações, as palavras não contam. Nada que essa pessoa te fale se sustenta, porque as ações é que provam o jeito que elas são. Então, com pequenas atitudes que você precisa ser observador, você já descobre se ela vai te passar para trás ou não, se ela vai encarar o desafio ou não. É muito fácil hoje em dia saber isso. Tem milhares de situações que você começa a perceber muito claro se realmente ela vai te passar para trás ou não. E isso sem fazer nenhum tipo de pesquisa anterior a ela e não ter referência nenhuma com relação a ela. Comportamentos, atitudes, você precisa realmente querer desenvolver isso. Cara, eu não nasci líder. Eu quis ser. E eu lembro nos grupos de gincana, por exemplo, quem vai ser o eu? Tipo, cara, não sabia nada, meu. Vambora. Tipo, passava vergonha. Mas eu me desafiava. Se desafiar é uma das coisas mais importantes que tem. Foi mais ou menos isso. Como que você desenvolveu isso, cara? Sei lá, de repente perdendo, de repente algumas vezes atrás você quebrou a cabeça, a cara com algumas pessoas e aí você foi enxergando ao passo Olha, que você quebra a cara todo dia com pessoas, né? As pessoas muitas vezes têm lá a ideologia delas, os valores delas e entendem aquilo que elas querem. Elas não se preocupam muitas vezes com os valores, tanto teus quanto deles. Elas só pensam por elas mesmas. Principalmente isso. A maioria das pessoas é muito egoísta, só pensa em si próprio. Só que elas acham que estão fazendo certo. Eu tenho que pensar em mim porque ninguém pensa em mim. Verdade.
Se você pensar em só você, ninguém vai pensar em você. Sim. Agora, se você começa a pensar em todos, a maioria vai pensar em você. Sempre vai ter um Judas no meio, né? Sempre vai ter um cara que não tá ali. Mas isso é um pouco mágico, sabe? Você vai levar. Como é que eu posso dizer? Alguém vai te passar para trás? Vai. Só que aí que tá. Ninguém consegue te passar para trás. Ele leva só um pedaço teu. E isso é uma coisa até mais profunda de falar, né? Porque quando você entrega confiança, eu acho que eu já falei isso uma vez. Quando você entrega confiança para quem não para quem não merece, mas para quem realmente é um espertalhão, alguém que realmente está ali só para levar vantagem, a primeira vantagem que ele tiver, ele leva. E aí você já elimina a pessoa da tua vida. Você perde um pouco, dói um pouco, entende? Mas Sim. você já, pô, se você fica se segurando, se segurando, se segurando e não entrega tudo de você, você nunca vai saber quem é a pessoa. Você tem que deixar mesmo ela mergulhar na tua vida. E cara, não existe, cara. Ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo, cara. Ninguém. A máscara cai, uma hora ou outra cai. Ninguém consegue. E aí você consegue descobrir rápido. Você tem que querer isso. Você tem que estar sempre. Isso já me aconteceu várias vezes, né? Com várias pessoas. Já tive várias decepções. E hoje em dia eu sustento a conquista, né? De ter conquistado muita gente. É claro que tem muito resultado aí, né? Isso é importante também. O resultado mostra também que as pessoas conseguem te ficar, mas valorizando elas cada vez mais, na posição que elas são melhores, eu acho que eu consigo conquistar ainda mais. E se eu conseguir achar alguém que consiga ficar na minha posição, maravilha, eu vou conseguir ir mais alto ainda, podendo ajudar ainda mais essas pessoas. Mais ou menos isso, cara. É mais observação, é muita dedicação, é isso. Como eu falei pra você, eu tô 24 horas pensando nisso, cara. Então, de vez em quando, puf, sabe, dá um Não, estalo. eu acho que o que você falou é legal você se entregar, né? Mostrar. E aí, às vezes, é como se você desse a oportunidade da pessoa te passar para trás. E aí, se aí, num certo momento, você for passado para trás, você É, percebe. você deixa dar corda, né? Cara, é mais ou menos isso. Não é algo manipulador, entende? Sim. Como eu faço, como eu faço de uma maneira muito natural hoje em dia, e eu realmente me entrego, cara, na hora. Não importa de onde a pessoa veio. Claro que a gente não é qualquer pessoa, né? Óbvio. Mas é batata, velho. Não tem erro. Ela se atrapalha. Daniel, você acha que você tem métodos ou maneiras de treinar pessoas, talvez os seus colaboradores, talvez alguma coisa que você venda, a questão das crenças limitadas, cara? Sabe, uma pessoa que de repente pode entregar muito mais o potencial dela e de repente não percebe isso. Você. Olha, essa pergunta é muito boa, muito interessante e eu estou buscando os métodos. A gente está numa construção agora, junto com psicóloga, para realmente gerar mais resultado para essas pessoas, porque elas têm crenças limitadas, sim, né? Justamente por causa da falta de referência, né? Elas não têm ninguém do lado delas que chegou a um certo ponto, até um certo patamar. Então a gente está buscando tá buscando um mecanismo para isso acontecer, tá buscando uma forma de realmente gerar mais valor para eles. Eu não consegui, é um projeto, mas como vieram essas coisas como uma avalanche para cima de mim que eu preciso realmente resolver, eu não consegui ainda chegar em cada pessoa, porque um dos métodos que eu quero buscar é conversar com as pessoas que trabalham comigo e perguntar, coisa que eu já faço isso com dos níveis de gerência, o que você quer da tua vida? O que você está buscando? Inclusive essa é uma das coisas que eu faço o tempo inteiro. Quando você vem trabalhar comigo, não sou eu que vou te dizer o que eu quero, é você que vai ter que me dizer o que quer. Porque eu vou conseguir saber exatamente o teu objetivo, o teu grande sonho,
alguns não sabem ainda, né? Mas se a gente conseguir descobrir, eu sei exatamente o caminho para que você chegue até lá. Porque eu acredito que se você tem um sonho, eu mesmo tive um e fiz 10 vezes mais, você também pode fazer isso. E estou disposto, estou quase prestes a multiplicar isso ainda mais. Então esse é um dos grandes pontos. Tentando buscar esse método realmente, esse processo todo da internet Uhum. é um deles. Eu vou precisar mostrar ainda mais resultados. A maioria deles ainda não acredita no que eu estou falando. Todo mundo fala que eu quero ficar famoso, os caras falam que eu quero isso. Cara, é surreal o que se passa. As crenças que limitam todas as pessoas. Eu comecei esse projeto dos Estados Unidos há mais de 8 anos. E eu já venho falando para os meus, para as pessoas que trabalham comigo, de gerente, de dono, há mais de 8 anos. Eu vou fazer isso virar. Eu vou fazer dar certo. Você acha que alguém deles acreditou nisso? Não acreditam até agora, cara. Eu tô quase indo para lá. Eles não acreditam até agora. Tudo bem, eu entendo que até eu não acredito, porque é um troço surreal, né? Ainda, porra, um cara vai conseguir montar um negócio lá, é fora. Mas eu tô trabalhando nisso há mais de 20 anos, porque desde os 24 eu tenho essa vontade. Lembra quando a gente conversa? Se existe uma vontade muito forte na tua cabeça, ela nunca vai sair de lá. Tudo que você fizer na tua vida, você vai nesse caminho, porque nem você sabe, tá lá dentro, cara, inconsciente. E aí de repente, como mágica, a coisa acontece. Nossa, que sorte que eu tive, eu consegui. Nada, você trabalhou a vida inteira para isso, só que você não tinha consciência disso, porque era um desejo incrível que estava lá dentro, verdadeiro, cara. Negócio dos Estados Unidos é toda a minha vida. E eu digo mais, antes, eu lembro de uma vergonha que eu passei, que eu não falava inglês. Tava lá, tinha. Eu lembro que numa cidade que eu tava, devia ter uns 16 anos, 15 anos. Aí apareceram uns americanos. Eu colei nos caras e tentava falar com os caras. Eu me lembro dessa cena até hoje. E você tá percebendo? O que eu mais lembro da minha vida foram os grandes desafios e as grandes dores. É aquilo que realmente, é isso que te ensina, é isso que te bota pra cima. E eu lembrei desse. E eu fui lá e me desafiei, tentei falar. Cara, eu só lembro que ele falou uma palavra lá, eu entendi uma e não sabia mais nada. E eu tava tentando. Então, esse sonho, que é um objetivo, é quase mais de 30 anos. Eu tenho 47, tem mais de 30 anos. Tá, tudo bem, é romântico e tal, tem gente que consegue rápido, beleza, mérito. Mas eu tô demorando muito. Mas eu não parei de fazer minhas coisas aqui, cara. Eu continuei crescendo, continuei me desenvolvendo, eu fiz muita coisa, mas eu estou prestes a fazer ainda mais. Então, os grandes desejos que você tem, se forem verdadeiros, é mágica. Você vai neles fácil, porque tudo que você faz te leva até lá. Massa. Legal isso aí que você falou. Esse seu negócio nos Estados Unidos, não dá pra dar spoiler ainda do que é. Cara, dá. Eu tô há muitos anos, né, trabalhando nisso. Eu poderia te contar a história, demoraria um pouco, mas para ser mais rápido, foram 8 anos de trabalho, de networking, de relacionamento, de pesquisa, indo para lá, porque eu queria fazer o negócio dar certo, eu queria que fosse estruturado. E agora a gente vai abrir uma pizzaria lá, que é a Donzito. Eu já paguei a primeira parcela, então eu posso dizer que eu vou abrir, mas eu ainda não. Eu sempre, desde o meu primeiro negócio na vida, eu digo, eu vou fazer, mas e se der errado? Não que eu queira que dê, mas eu tenho que pensar em todas as variáveis. Sim. Se der errado, deu errado, entendeu? Se der errado, pronto, né? Vou tentar de novo, vou voltar para cá, vou continuar, vou guardar de novo o dinheiro que tem que guardar para tentar fazer de novo. Mas agora ele está quase pronto, né? E dia 28 agora de novembro eu assumo. Então é uma pequenininho comparado ao que a gente tem aqui, né? A gente tem coisas grandes aqui. Lá vai ser uma pizzaria com 50 lugares, é super pequeno, mas eu penso grande demais.
Eu penso muito grande. O dia 28 agora seria a data de inauguração? Não, é a data que eu assumo o negócio. E aí depois eu preciso fazer alguma estruturação, preciso mudar um pouco do layout, mudar a cara, porque eu vou com um conceito completamente novo, que não existe lá. Aliás, existe lá, mas não foi difundido, né? Que é o rodízio, né? Sim. E vamos tentar. Vou com uma novidade, porque durante esse tempo todo que eu estive lá estudando, os Estados Unidos é muito rico, mas é muito pobre em novos conceitos, porque é tudo cadeia de restaurante, tudo muito, muito. Você vai no norte, vai no sul, vai no leste, vai no oeste, é tudo a mesma coisa. Farmácia é igual, é tudo igual, cara. Por um lado isso é bom para o consumidor em si, porque ele não tem que pensar muito, ele vai em qualquer lugar. E para nós que somos empreendedores aqui no Brasil, eu vejo isso como um mar de oportunidades, porque eu já imagino todas as possibilidades que a gente pode colocar naquele lugar. Mas para isso acontecer, eu preciso dar o primeiro passo certo. Se eu falhar, aí eu volto e começo tudo de novo. Mas eu não vou parar. Uma hora vai dar. Uma hora vai dar. E se der, cara, eu vou ajudar muita gente aqui, velho. Nossa senhora. Por quê? Lembra do cara que queria ir para os Estados Unidos e teve o visto negado? Lembro. Eu acredito que alguém vai querer também. Não estou dizendo que todo mundo vai poder, Sim. mas existem grandes possibilidades. Eu até tive na Fogo de Chão, que é um sucesso e foi um sucesso nos Estados Unidos, né? Que foi feita por um brasileiro, que saiu lá de Porto Alegre também. E existem vários brasileiros já trabalhando com o visto legal, tudo tranquilo, tudo correto, porque lá a mão de obra é escassa. Então, as oportunidades existem para todo mundo. E não se sabe o que vai acontecer. O mais importante é que eu tô com esse pensamento muito importante de cuidar dessas pessoas, de fazer com que elas subam para o próximo nível, né? Tanto o colaborador, quanto o gerente, quanto sócio, quanto parceiro. Alguns já sinalizam que não querem, mas muitos têm medo, né? Conforme os resultados vão indo e conforme a carruagem vai andando, eles vão querendo entrar no barco de novo, né? Alguém tem que puxar o trem, alguém tem que fazer alguma coisa e o povo vem junto. Legal. Daniel, se você, cara, fosse falar uma mensagem não só para as pessoas que acompanham você na rede social, não só para quem está assistindo a gente aqui agora, se você pudesse estampar uma mensagem, sei lá, para todo brasileiro ou um pouco mais além disso, alguém que está querendo começar algum negócio, seja produto, serviço, para impulsionar essa pessoa, o que que você diria, cara? Cara, uma das coisas mais importantes, dedique-se a uma pessoa só. Escolha alguém em quem você possa confiar e que ela já esteja lá no nível onde você quer chegar. É possível você ter contato com essa pessoa, desde que você se dedique muito e tente, porque eu já fiz isso 2 vezes na minha vida. Eu já demorei mais de 2 anos para conhecer uma pessoa nesse ramo de restaurantes que eu queria conhecer. Demorei muito tempo. Ninguém é inacessível. É você que não tentou direito e não foi lá fazer. Então, um dos segredos, que você seja uma pessoa muito correta, que você não vá lá simplesmente para tirar uma vantagem. Se dedique a essa pessoa, estude primeiro também essa pessoa para ver se ela tem essa integridade, se ela é uma pessoa respeitável e que se ela um dia pode dar uma oportunidade para você, pode ser que depois de 10 anos você perceba que a pessoa não era certa. Só que você não pode se sustentar numa muleta e dizer, não, eu tentei minha vida inteira. Não, você vai fazendo tudo a tua vida, mas vai se dedicando também a isso. É um pouco delicado falar sobre esse assunto, mas se eu fosse resumir numa frase, escolha a pessoa certa para quem você vai dedicar a sua vida. No empreendedorismo, como no casamento, basicamente é a mesma coisa. E a hora que você encontrar esse mentor ou essa pessoa que realmente vai te impulsionar, porque ele vai levar muito tempo até confiar em você. Não é todo mundo que sai confiando assim, porque com certeza um empresário desse levou levou muito para trás. Muita gente passou ele para trás. Então ele está cada vez mais duro, cada vez mais. Quanto mais velho o empresário, mais duro ele fica.
Porque ele já levou tanta cabeçada, cara, tanta gente, que tá difícil confiar nas pessoas. Mas é possível. E você vai levar um tempo até com que essa pessoa acredite em você. E você não pode falhar 1 milímetro, cara. Não deixa um furo. Porque se você deixar um, ele puxa o freio de mão e aí você não deslancha. Agora, se você for o cara e agregar valor a essa pessoa, ele vai te entregar tudo que ele tem, cara. É um dos segredos. Um dos. Boa. E o. Será que dá para você compartilhar com a gente aqui uma dessas histórias suas aí que você falou dessas duas pessoas que um dia você quis conhecer e Ah, tal? fácil. Quando eu tava começando com o restaurante, eu tinha 2 restaurantes. E aí eu fui pra comprar um. Na verdade, quando eu fui comprar meu primeiro restaurante, é que eu fiquei sabendo dessa pessoa. E como eu não tinha experiência nenhuma, cara, comprar o primeiro restaurante, nossa, é muito difícil, porque você não tem experiência, você não sabe, cara, não tem, você tá pisando em ovos. Eu descobri que era essa pessoa que tinha tentado comprar e não quis comprar o restaurante. Eu quero conhecer esse cara porque eu quero perguntar pra ele o porquê que ele não quis. E aí eu fui numa cidade lá em Minas Gerais pra tentar achar ele, não achei. E aí passou tempo, não comprei o restaurante e tal. Depois de muito tempo eu consegui, a muito custo, criar essa coragem verdadeira, porque, cara, tudo se constrói. Você não nasce corajoso, meu, não tem essa conversa. Entendeu? Você vai construindo, você vai adquirindo esse poder. Eu peguei um ônibus de São Paulo até Sergipe, porque eu sabia que tinha vários restaurantes na estrada que eram dele, e eu fui para conhecer o cara. Eu não ligava para ele. Eu ia até ele. Essa foi uma das. A outra tinha uma pessoa que me informava. Hoje em dia, os caras têm medo de falar comigo. Eu passo pra eles o tempo todo, eles falam que eu sou inacessível. Já falei que eu não sou muito simpático, então pode ser que isso dê uma quebrada no cara. Mas, pô, pelo amor de Deus, vem falar comigo. Vence essa barreira, né? Né? E aí, mas é tudo desculpinha, tudo. E aí eu pegava o carro, e essa pessoa que tava lá falava: olha, ele vai chegar aqui nessa semana, ele vai vir. 1.300 km, cara. Chegava, não, não veio. Volta. Eu Caramba, fiz isso mais de velho. 10 vezes. E no dia que eu conheci esse cara, ele chegou, aí o cara me apresentou. Ô, Daniel, tudo bem? Ele me apertou a mão. Eu fiz algumas vezes isso com pessoas, infelizmente, porque a gente tá tão louco, né, vendo coisas. Não, eu vou ali ver um restaurante ali no negócio e depois eu volto. Só pegou minha mão e foi. E eu fiquei esperando. Aí fiquei lá esperando, ele voltou. Aí ele comeu um gauchão também, Sim. grossão, gaúcho tudo grosso. Aí, aí ele, mas quantos restaurantes tu tem? Eu tenho 2. Ele tinha mais de 50, cara. Nós estávamos num que parava ônibus, assim, mais de 200 ônibus. Ele era dono de todos os restaurantes daquela, chamava Realeza. Tinha uns 5, 6 restaurantes, ele era dono de tudo. Quantos restaurantes tu tem? Cara, simplão demais. E eu tenho 2 e tal, não sei o quê. Ah, eu tenho que ir ali pra Governador Valadares e tal. Disse, vamos embora, monta aí. Aí eu peguei, eu tava de carro, aí ele foi no meu carro. Eu fiquei 3 dias com o cara, velho. Caramba, velho. Que Dormi na massa. casa dele já. Rapaz, já fui na casa dele um monte de vezes. Cara, A gente foi para os Estados Unidos, enfim. Só que eu me dediquei bastante a ele. Eu fiquei estudando ele. Eu não parei os meus negócios. Eu não vou dizer que eu não fiquei preocupado, dizer, cara, se eu não der certo aqui, como é que eu vou dar certo na minha vida? Tipo, eu vou quebrar, né? Porque eu tava tão querendo fazer negócio com esse cara. Não, eu pensei nisso. Você sim. pensa, você dá uma fraquejada. Mas eu continuei meu trabalho, né? Porque eu achei, pô, se eu não fizer negócio com esse cara, eu não vou fazer negócio com ninguém. Continuei fazendo. E aí, no final, eu acabei descobrindo que ele não dava muita oportunidade para as pessoas, que ele era um pouco. Tá no direito dele, cara. Tipo, se ele quer dar 1%, 2% e a pessoa aceitou, beleza. Mas não era assim que eu trabalhava. Tipo, eu dividia muito, entende? Dividia demais. E no final não deu muito certo, não teve grandes oportunidades. Talvez eu não tenha mostrado alguma coisa maior. Ele tinha muita gente perto, mas não funcionou. Tem uma outra história, que foi com o americano, que foi basicamente a mesma coisa. Eu fui lá pra ver se eu ia fazer algum tipo de negócio e um corretor me disse: olha, tem um amigo meu aqui que tem 7 restaurantes aqui, ele poderia te ajudar. Aí eu dei no peito assim do
do corretor e disse, eu não vou fazer negócio aqui se não for com ele. Ah, você é louco. Nem conheci o cara. Vamos conseguir uma reunião com ele? Aí consegui uma reunião e tal. E pronto. Aí foi um tempão pra levar o cara numa churrascaria brasileira, porque a minha intenção primeiro era Zitão nos Estados Unidos, né? Levar numa churrascaria brasileira pra ele conhecer. Aí eu levei a mulher dele, porque eu sei que a mulher tem influência demais no casal. Aí levei, ele gostou e começou a gostar. Eu consegui trazer ele aqui no Brasil, cara. Um cara que tem uma experiência absurda. Eu tinha 60 anos na época, 62 por aí, tá com 70 hoje. Tinha uma experiência absurda. Aí veio ele. Eu chorei nesse dia, cara. Que ele veio aqui no Brasil ver meus negócios. Isso durou muito tempo. E chegou uma hora, e uma coisa que eu ensino também às pessoas, sabe? Quando você está se dedicando a alguém, é possível que esse alguém se conforme um pouco com o teu ótimo trabalho e acaba que não percebendo muito os teus verdadeiros objetivos, aquilo que você realmente quer. Falando em empreendimento total, não amizade aqui, né? Você tem que chegar num ponto e botar na mesa, dizer, olha, cara, o meu objetivo é esse. A gente vai chegar até lá. E eu falei mais ou menos isso. Eu tava puto aquele dia, né? Você dá pra falar isso, não? Eu Sim, tava fica à bravo aquele vontade. dia. Sim, sim. E aí eu cheguei, olha, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui porque eu quero. Você não me deve nada. Eu entrei na tua vida. Eu te procurei. Tá tudo certo. Mas só quero saber uma coisa. Algum dia você vai fazer negócio comigo? Cara, vou sim, Daniel, vou sim. 5 anos atrás. Aí apareceu um indiano na vida do cara. Que começou. O indiano é muito doido lá nos Estados Unidos, cara. Muito. O indiano é um povo. Falando de financeiramente falando, eles são muito focado nisso. O cara é focado ao extremo. E aí pegou as franquias dele e começou a vender a franquia dele. Então ele comandou a vida dele. Então ele se entregou para ele. E eu cheguei para os Estados Unidos, nós chegamos a fechar o acordo. Eu tenho gravado isso, apertamos a mão, que para brasileiro é muito, para eles é nada. Uhum. Não, nós vamos fazer na nossa pizzaria e tal, nos Estados Unidos e tal. A gente vai fazer. E pronto, né? Aí depois ele mudou a conversa e tal, e aí a gente meio que. E eu entendi, pô, ele tá no direito dele, eu que entrei na vida dele, não me deve nada, sabe? Eu aprendi demais e tudo. Mas agora tem um outro detalhe, né? E aí é que tá uma das coisas que eu uso bastante pra me impulsionar o tempo todo. Eu vou mostrar pra eles. Se eu conseguir, Resultado. se eu conseguir, esses caras vão me respeitar mais. Entendi. Eles vão ver o que eles perderam, porque a gente apertou a mão num hotel em São Paulo. Eles vieram para cá depois, eles estiveram aqui esses em março, né? Em março eles estiveram aqui e a gente fechou o acordo para abrir a pizzaria. Aí depois eles me deram uma outra proposta de eu comprar uma franquia deles. Aí eu educadamente falei, olha, eu acho que não é interessante. Eu não falei que eu queria o meu negócio, né? Fiz uma outra proposta, eles não aceitaram. E ficou por isso mesmo, a gente não se falou mais. No Dia dos Pais eu mandei lá um Dia dos Pais, ele não me respondeu muito, que eu acho que ele estava bravo, porque eu não quis comprar a franquia dele. Mas eu tenho certeza que se eu vingar lá com a pizzaria, esses caras vão me respeitar. Então a minha busca, sinceramente, para resumir um pouco, já que você tinha me perguntado sobre uma frase também, a minha busca é respeito, cara. Eu luto pro respeito o tempo inteiro. O respeito deles, que você sabe como eu vou conseguir, o respeito do meu colaborador, o respeito da minha filha, do meu filho, da minha mulher, sabe? Eu tô sempre fazendo e tentando fazer alguma coisa para adquirir respeito, para que as pessoas me respeitem, não por força, mas por merecimento mesmo. É uma busca incessante, cara. E eu acredito muito que isso tem muito valor e te traz muito valor. Você conquistar o respeito das pessoas. Acho que é integridade, cara. Bastante do que você tá falando, você busca, é uma pessoa íntegra, de índole, né? Assim, só visualmente desse bate-papo, nisso que eu tô te dando essa devolutiva. Algo interessante de se buscar. Mas essa resposta que você me deu, esses casos que você contou pra gente aqui agora,
eu acho que consegue ficar mais claro para mim das perguntas que eu fiz para você com relação à busca de conhecimento, Aham. sabe? Eu acho que, pô, esses casos que você contou, essa busca sua pra estar com essas pessoas, essa viagem que você fez 3 dias com um cara, você ficou lá, cara, você deve ter aprendido demais. Demais, Demais, mais do que algum curso, sei lá, uma faculdade, com certeza, cara. né? Por causa que tem uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, né? É absurda. Demais, E aí demais. você pulou a teoria e foi lá na prática mesmo. E é o desafio. Você se desafia, você vai buscar algo maior, né? Você buscar algo maior que você e você não ficar simplesmente ali no conforto do teu lar, porque hoje em dia, agora, eu estou prestes a começar de novo, do zero, não sei onde eu vou morar, eu não sei nada, cara. Eu vou estar sozinho lá. Claro que eu tenho pessoas que vão trabalhar comigo, mas eu estou começando tudo de novo. Eu fico pensando, necessário talvez não fosse. Eu poderia estar bem aqui, poderia estar trabalhando bem. Estamos ótimos aqui, graças a Deus. A gente está trabalhando bem, tem uma equipe incrível e tudo mais. Mas eu quero entregar mais. Sim. Eu quero continuar buscando o respeito dos caras. Certo. Daniel, tem outra coisa. Nesse que a gente está conversando, esses fatos que você contou agora, como que a sua pessoa como que você lidar com esses tropeços, com esses, Com essas barreiras, não é nem barreira, você teve aí, né? Você começou uma negociação que não deu certo, essas frustrações, esses tropeços, como que você lidar? isso só me fortalece. Eu vou te contar mais uma história. Esse negócio dos Estados Unidos, eu fui lá, fechei o negócio, estava tudo certo, fiz o contrato. Cheguei aqui no Brasil, o banco tinha que mandar o valor para lá, como um câmbio, né? O banco fez tudo para não mandar o dinheiro. Porque é igual a cancelar a net. Tirar dinheiro do banco é a mesma coisa que cancelar a Sim, net. sim, Eles não querem que você saia de lá. Eles fazem tudo, eles arrumam mil e uma desculpa. Eu perdi o negócio. 8 anos da minha vida de trabalho, quando eu consegui, eu perdi. Aí o prazo expirou e eles receberam uma outra proposta lá. Eu não sei se foi uma outra proposta ou foi uma jogada, mas tudo bem, vamos deixar por isso. Mas eu perdi o negócio. Aí eles falaram pra mim, Daniel, eles não aceitam mais o negócio do jeito que tá. Se você quiser o negócio, vai ser o valor anterior. Era uma grana bastante a mais. Digo, não quero, cara. Venda. Venda pra quem quiser. Coragem. Ou tudo ou nada, vou perder. Perdi. Foi muito complicado. Eu ia continuar batalhando, eu ia continuar lutando. Com certeza, fiquei desapontado. A maioria das pessoas, o que que elas falam? Não, não era pra ser. Ah, foi Deus. Cara, pô, isso é desculpa. sim. Meu, que não era pra ser. Não tem essa conversa. Era pra ser, sim. Não vou ficar conformado com esse tipo de situação. Eu queria e era pra ser. Não vou dizer, ah, me livrou de. Não me livrou de nada. Eu queria. Vai te Da- trazer algo melhor. Dali uma semana, cara, os caras me ligaram de volta e disseram que eles queriam voltar à negociação. Semana passada. Aí eu corri pra lá. Aí eu pedi, olha, não vou pedir nada. Eu podia ter pedido, ó, leva vantagem, entendeu? Sim, sim, Não, agora eu quero baixar o preço. Aí ia virar uma negociação, de novo, esse cara, não quero nada. Agora eu quero. Eu aprendi. Aprendi com o primeiro erro. Isso é o sim, mais importante. sim. Um fracasso só te dá aprendizado. Não faça de novo. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Aí o que que eu fiz? Eu pedi um prazo muito maior. Disse, agora eu quero 15 dias para o primeiro pagamento. E aí ainda foi apertado, cara. Só que eu consegui. Aí eu mandei o primeiro pagamento lá. Aí eu consegui. Mesmo valor e consegui. Agora eu tenho o segundo e o terceiro. Então, todos esses fracassos ou barreiras intransponíveis, na verdade, elas te fortalecem ainda mais. E se não te fortalecerem, de qualquer forma, você aprende e não vai cometer o mesmo erro depois. Cara, eu vejo isso como facilidades, não como dificuldades. Porque lembra, no começo da nossa conversa, vá pelo caminho mais difícil. Não complique, mas vá pelo mais difícil. Porque depois
tudo fica fácil. Então, esse fracasso ou essa grande dificuldade, ela só me deu facilidade lá na frente. Pronto, eu já sei. E a outra coisa mais importante também, que a maioria deveria fazer, era aprender com as experiências dos outros. Tudo isso que eu estou colocando na internet são dores, fracassos, derrotas, barreiras que eu transpus. É só pegar e aprender e fazer. Porque, cara, são 25 anos de experiência. O que eu estou entregando aí vale ouro. Uma pessoa de 20 anos, cara, pega isso, acredita. Você vai ganhar 20 anos com tudo que eu errei. Fácil assim. Top. Maneiro, cara. Daniel, acho que é isso, cara. Gostei demais da sua presença aqui. Você vem aqui bater esse papo com a gente, compartilhar um pouco da sua história. Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Sou fã. Obrigado, cara. E obrigado por ter desprendido um tempo do seu dia aí e vindo aqui compartilhar com a gente. Obrigado, hein? Valeu, mano. Feito. A sua rede social é Daniel? Daniel Zitão. Daniel Zitão. Galera, obrigado vocês que estão aqui até agora com a gente. Mais uma vez, compartilhe, se inscreva, joga esse conteúdo aqui para sua rede social, lá pro grupo dos amigos. Tamo junto. Até a próxima. Até mais. Abraço para todos.